dia, bom dia, bom dia! Nós estamos aqui para começar muito bem o nosso dia. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Sempre nós vamos declarar isso. Diga, hoje é o melhor dia da nossa vida. E acredite dentro de você. Isso é uma palavra profética. Nós já estamos começando declarando como será o nosso dia. Às vezes, nós temos tantas adversidades, nós temos tantas circunstâncias que nós temos que vencer, encarar, enfrentar, mas o mais importante de tudo é que o nosso dia não está nas mãos de ninguém, está nas nossas mãos e nas mãos de Deus. Então, nós vamos sempre começar declarando isso. Hoje é o melhor dia da nossa vida. E eu quero começar já lendo um texto com vocês. Um texto que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Bom, o tema de hoje é azeite. Isso aí, azeite. Muito bem, nesse texto aqui, nós vemos uma experiência. Elias era um profeta de Deus que já havia feito várias maravilhas. Dentre elas, havia liberado uma palavra profética de que não choveria, enquanto ele não liberasse para chover novamente. Havia uma situação dentro de Israel muito séria. O que estava acontecendo? Israel havia se esquecido de Deus. Não sabiam mais se viviam com Deus ou se viviam com os Baalins. Baalins eram adoradores de um Deus chamado Baal. E ali, como Israel entrou nesse nível de confusão, Eliseu foi um profeta levantado por Deus para fazer com que o povo reconhecesse a soberania de Deus. Então ele havia liberado uma palavra: não choverá enquanto eu não determinar. E havia fazendo aí 3 anos que não chovia, e a situação estava muito difícil. Porque Deus, independentemente da situação que esteja, independentemente da praga, do problema, da circunstância, Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai cuidar. Elias, ele foi enviado especificamente para essa viúva aqui. Porque havia algo no coração dela que reconhecia a Deus. Então, olha só para você ver isso aqui. Deus, se você começa no capítulo 17, já no versículo 8, ele começa a descrever a situação dessa mulher. Inclusive, ela só tinha aquele azeite, aquela farinha. E era o último alimento que ela tinha, já tinha acabado tudo. E aí Deus mandou Elias ir lá e falou: olha, eu ordenei a uma viúva que te alimentasse. Quando ele chega lá, ele pergunta: o que você tem? Eu falei assim: olha, eu só tenho um punhado de azeite e um punhado de farinha. Eu vou pegar aqui esses 2 cavacos, vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Ele falou: não, então você vai, faz tudo que você falou, mas faz para mim primeiro. Quando ele fez, a mulher fez, que entregou para ele falou assim: olha, o azeite da tua botija não vai mais faltar e a farinha não vai mais acabar. Então, aquela ação daquela mulher fez com que realmente ela confirmasse o nível de fé dela. E acima de tudo, ela ganhou prosperidade para sua casa. Uma atitude de fé. E o mais interessante, nós temos 2 coisas para aprender aqui. Uma, esta mulher exerceu a fé, porque ela ouviu uma palavra. 2, Deus abençoou ela com o que ela tinha. Ela não teve que ir atrás de mais nada. Era o que ela tinha, foi com o que ela foi abençoada. Certo? Terceira, a situação estava difícil, mas nem por isso ela ficou desamparada. Então, se você se identifica, eu quero que você se fortaleça. Se fortaleça sabendo que você não está desamparado, não está desamparada. Tem quem olha por você. Eu quero aproveitar e ler aqui.
No livro de 2 Reis, capítulo 4, agora o discípulo de Elias, Eliseu. Olha o que acontece, uma situação muito semelhante. Olha aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Olha, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era o que essa mulher tinha em casa. Agora vamos lá, o que é que essa mulher estava passando? O marido dela, que aqui diz que era um homem de Deus, um dos profetas de Deus, morreu. E em Israel, a mulher, quando ela ficava viúva, ela ficava desamparada, ela vivia à mercê das doações da sociedade. Como ela, aqui agora, não tinha mais essa prerrogativa da ajuda social, então ela também já estava numa situação difícil. O marido dela tinha falecido. E nas leis da época, dizia que se alguém da família falecesse, por exemplo, o esposo, né, que era a autoridade da casa, a família patriarcal, né, falecesse e eles tivessem filhos e houvesse dívidas a serem pagas, os filhos poderiam ser levados como escravos para pagar as dívidas. Então, olha a situação. Essa mulher, ela tinha seus filhos, ela era uma viúva, não tinha quem a sustentasse, os filhos ainda novos, e ela só tinha um punhado de azeite. E os credores já haviam vindo para levar os filhos dela como escravo. Nesse momento, Eliseu chega e ele diz, olha, busca lá, junta com os teus filhos, busca lá todas as vasilhas na vizinhança que você conseguir, todas que você conseguir, vem e traz aqui para mim. Aí eles foram na vizinhança, conseguiram tudo que eles podiam de vasilha, o quanto eles acharam. Aí eles, não, é o suficiente. Ali, Eliseu pegou aquele jarro com aquele azeite e começou a despejar nas vasilhas, uma por uma, e elas foram ficando cheias. E de repente aquela mulher que só tinha um pouco de azeite e iria perder os filhos para as dívidas, aquela mulher agora era uma das mulheres mais ricas daquela sociedade. Por quê? Azeite era um dos artigos de luxo e um dos artigos mais caros na época. Lembrando que não existia energia elétrica lá, não existia fontes de trabalho naquela época, e o azeite era para tudo. O azeite era para o alimento, o azeite era para abastecer e hidratar os couros, né, dos animais quando estavam sendo curtidos, era para abastecer as lâmpadas, as lamparinas, né, da época. Ou seja, azeite era a base de muita produção da época. Então essa mulher, ela agora era uma fornecedora de azeite. E as duas situações a gente tem aqui. Uma, ela foi amparada. O profeta foi ali. Por quê? Porque havia uma história de fé dentro daquela casa. Então aquele profeta foi ali especificamente para socorrer aquela mulher que acreditava. E o marido dela tinha um depósito de fé diante de Deus. Às vezes você não sabe o que as suas orações pela sua família, os seus pedidos, as suas preces diante de Deus estão trazendo para você. Mas com certeza nada fica em vão, nada fica desperdiçado. E aqui no tempo certo, o marido não estava mais na terra, mas a família dele recolheu as bênçãos que foram declaradas. E aqui, o que acontece? Os filhos agora não iriam mais ser escravizados. A família agora ia viver uma nova oportunidade de vida. Por quê? Porque eles tinham uma história de fé. E o mais interessante aqui também, eles não tiveram que produzir, buscar outra coisa. Eles só precisaram de ter fé para conseguir vasilhas. Você já imaginou isso? Alguém falar para você, olha, você não tem nada, traz aqui que nós vamos fazer alguma coisa que busca o tanto. Gente, se eles tivessem trazido mais o dobro daquele tanto de vasilhas,
era o tanto de azeite que eles teriam. Porque aqui relata muito claramente. Quando acabaram-se as vasilhas, ele pergunta, acabaram-se as vasilhas? Sim. Quando acabam as vasilhas, o azeite cessa de ser derramado. Então, ali, o segredo daquela prosperidade daquela família também estava no nível de fé daquilo que elas escutaram do profeta. Elas ouviram uma palavra de fé, acreditaram e trouxeram. A família trouxe aquilo e trouxe no nível da fé. Assim a gente precisa ser. Nós precisamos andar de acordo com o nível da nossa fé. Se eu acredito, se eu tenho fé, não existe fé pequena, não existe fé grande. Existe fé. Não existe um instrumento que mede a fé de ninguém. Não existe uma régua. Vamos dizer, se fosse para se medir a fé em altura, esse aqui tem uma fé de 30 metros, 30 centímetros, esse aqui a fé dele é 1 centímetro. Não existe instrumento de fé. Fé ou você tem, ou não tem. Né? Não existe uma balança que mede 1 quilo de fé, 2 quilos de fé. Ou um recipiente em litro, eu tenho 1 litro de fé, 2 litros. Não existe instrumento ou unidade de medida. Por isso que quando Jesus estava na terra, ele falou, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse motivo, vai para lá e ele vai. Que tal você fazer essa prática agora? Dizer para esse problema, para essa situação, para essa doença, para o que você estiver passando aí, falar, olha, sai daqui e vai embora. Porque vai. Se você acreditar, vai embora. Esse problema vai embora, o desemprego vai embora, a dor vai embora, a depressão vai embora, as angústias vão embora, os problemas internos, pessoais, no seu casamento vão embora. E Deus muda o quadro da sua história, da sua vida. Por quê? Porque você acredita que Deus pode fazer isso. Então hoje, quando falamos de azeite, não tem como falar de azeite sem falar de fé. Sem falar de acreditar. E nós precisamos de tudo nessa vida. E dentro de tudo que nós precisamos é de fé. De tudo que nós precisamos é exercer a fé. A fé é algo interior. Ninguém pode ter fé para mim. Ninguém pode ter fé para mim. Do mesmo jeito que uma pessoa não pode comer para eu ser alimentado, uma pessoa não pode ter fé para eu receber algo. A fé precisa ser minha. Eu que tenho que acreditar. Então, eu quero aproveitar também e fechar aqui com vocês agora, com esse textinho aqui, ó. Mateus 25, versículo 4. Olha, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. Aqui está falando de prudência e azeite. A gente precisa também ter esse azeite que vai ser aqui um combustível. Lâmpada era um recurso que essas virgens aqui precisavam para ter acesso a Deus, acesso ao noivo. Elas precisavam ter o quê? Uma lâmpada que iluminava quem elas eram, que mostrava a identidade delas. E aqui haviam 10 virgens que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Nécias quer dizer despreparadas e negligente, nem se importava, deixa a vida me levar, vou indo aí do jeito que dá. Entendeu? Então, a necessidade delas aqui, não estou dizendo necessidade não, o fato de ser nécia, inconsequente dessas moças aqui, era não serem prevenidas. Não ser prevenidas, elas tinham um azeite ali e se acabasse. Elas não sabiam que hora que esse noivo ia chegar. Então, havia 5 que eram prudentes, que além de ter o azeitinho delas lá, ela tinha uma vasilha ainda de reserva. O que aconteceu? Quando chegou a hora das bodas, as prudentes tinham o azeite delas e uma reservinha e as outras não. Olha, isso nos ensina muito também. Ensina na nossa vida que todos os dias nós precisamos ter uma reserva de fé. Precisamos ter uma reserva de fé. Olha aí, a fé, ela é interior. Ninguém tem nada a ver com isso. Certo? Ninguém tem nada a ver com a sua fé. A fé é sua. Então vamos começar por aí. E elas tinham uma reserva de fé. Essas que eram prudentes. Outro fato que era importante, elas não tinham condição de dividir essa fé para outras pessoas. A gente intercede, entende? Você compartilha a fé. Você compartilha. Por exemplo, todos os dias eu começo o nosso programa aqui, do nosso Milagre da Manhã, dizendo o seguinte: hoje é o melhor dia da sua vida.
O que você faz? Pega e acredita. Porque de tanto você pegar essa palavra, de tanto você acreditar, o que vai acontecer? Vai se tornar uma realidade na sua vida. A gente sempre termina com oração, agora nós vamos orar. E então nós sempre declaramos as bênçãos da sua casa, na sua família, no seu trabalho e a saúde. Nós chamamos. Aí o que você precisa fazer? Pega isso e acredita. Por quê? Porque quando a gente acredita, a gente atrai, a gente apropria. E aquela palavra que foi lançada, então você pode catar ela e fazer valer. Foi isso que essas mulheres aqui fizeram. Acreditaram, pegaram uma palavra para si e fizeram valer a pena essa palavra. Então, eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida agora. Uma palavra de cura. Uma palavra de restauração na sua casa. Uma palavra de milagre na sua casa. Milagre na restauração. Milagre na sua família. Milagre nas suas finanças. Deus vai usar você com o que você tem. O que hoje você não tem um trabalho, precisa de uma renda, o que você sabe fazer? Destrava, perde o medo, vai e faz. Vai e faz. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus honra a fé. A fé nunca volta vazia. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu intercedo por essa pessoa que está me assistindo agora. Pai, declarando que o quadro da vida dela é transformado. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para o Senhor curar o pulmão, curar, Pai, o corpo, repreender, arrancar desse físico, esse vírus terrível, esse vírus, Pai, do coronavírus, esse vírus, Pai, de outra qualquer doença, essa pessoa que estiver na UTI, que ela receba cura e milagre. Pai, quem estiver doente em casa, receba uma palavra de cura e de milagre, no nome de Jesus. Pai, eu oro agora declarando restauração na família, onde há desentendimento, onde há, Pai, desequilíbrio, qualquer força maligna que tiver agindo sobre esta casa, Pai, para trazer a desunião, trazer tragédias, conflitos, agora sejam anuladas e canceladas as forças espirituais da maldade e a vida de Deus seja liberada dentro desta casa, seja liberada dentro dessa família, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, declarando agora portas sendo abertas, Pai, entendimento, inteligência sendo liberados para empreender, para fazer algo, Pai querido, de prosperidade e de recursos dentro do lar, para fazer uma formação e aprender sobre determinada profissão. Pai, não sei. O Senhor é quem sabe o que essa pessoa que me assiste, onde ela pode ir, o que ela pode fazer. Eu só libero uma palavra de prosperidade sobre esta casa, prosperidade sobre esta vida, prosperidade seja no trabalho, seja no começo do seu negócio, seja, Pai querido, para os empresários que já têm a sua empresa e precisam, Pai, de estratégias para burlar essa crise e crescer, ainda que esteja em tempo de pandemia. Eu libero, Pai, uma palavra agora de provisão, recursos, providência de Deus em todas as áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, um abração para você, recebe aí na sua casa essa bênção pastoral, essa bênção profética. Isso é uma coisa na minha vida que Deus tem liberado, me usado, é para profetizar e acontecer. E eu sei que em quem está aqui, que acredita, vai acontecer na sua vida, tá bom? Ó, um abração, que Deus te abençoe.